Bem-vindo ao canal Motivação Mental. Fortalecemos mentes, inspiramos ação e promovemos bem-estar. Descubra técnicas, histórias inspiradoras e junte-se à nossa jornada para uma mente mais forte e uma vida mais realizada. Inscreva-se agora e vamos começar a nossa jornada rumo ao sucesso juntos. Toda criatura no universo que seja de alguma forma sensível e de alguma maneira consciente se considera um ser humano, ou seja, ela sabe e está ciente de uma hierarquia de seres acima dela e uma hierarquia de seres abaixo dela. Se pegarmos uma criatura tão pequena quanto uma mosca da fruta, que vive apenas alguns dias, ela está ciente de todos os tipos de animais estranhos e objetos minúsculos e esporos flutuando na atmosfera, que nem mesmo notamos a menos que tenhamos um microscópio por perto, algo que muito poucas pessoas têm. Ela os critica como sendo animais inferiores e coisas do tipo, enquanto os seres humanos, as coisas que ela não compreende, estão tanto fora de sua compreensão quanto um quasar está fora da nossa. Vemos esses objetos distantes flutuando nos céus e temos apenas a vaga ideia do que eles possam ser, mas acredito, um princípio fundamental que todos devem entender para conhecer o significado do tão ou o sentido chinês do curso da natureza. E esse é o princípio da relatividade, ou seja, onde quer que você esteja e quem quer que você seja, você está no meio. Você é como o porco no meio do jogo, e você vê da mesma forma que quando está de pé, digamos, no convés de um navio e você pode ver um horizonte em todas as direções até a mesma distância. Você está no centro de um círculo, porque seus sentidos se estendem em uma direção específica em todas as direções. Portanto, dão a você a impressão de estar no meio. Assim é como tudo no mundo se sente, e também tem sua própria espécie que lhe parece natural. A sensação de uma certa tensão que constitui a sensação de altura, de estar aqui, porque, afinal, cada criatura é uma forma particular, tudo é individual, não apenas você como um organismo total aqui de pé, mas todas as células componentes do seu corpo. Cada uma delas tem algum tipo de sentimento próprio e é individual. Você pode olhar em um microscópio no nível certo de ampliação e pode ver aquela coisa ali com sua própria pequena vida. E se você examinar o fluxo do seu sangue, você encontrará cheio de todos os tipos de organismos que têm todo tipo de conspirações, jogos e planos e comem uns aos outros e fazem essas coisas, assim como fazemos. Apenas percebemos que não seríamos saudáveis como um organismo total a menos que houvesse todas essas guerras e brigas e planos e políticas entre as várias células em nosso sangue. Cada um de nós mantém uma individualidade peculiar, quase da mesma forma que nada poderia ser mais diferente de um estômago do que um coração e nada poderia ser mais diferente de um rim do que a glândula pituitária. Veja, há muita diferenciação dentro do corpo, apesar do fato de que é um organismo que funciona como um todo. Então há essa sensação de praticamente todo ser vivo de constituir um centro de tensão e resistência, ou seja, de estar um pouco bloqueado ou, eu diria, de estar no caminho. Imagine o oposto. Suponha, por exemplo, que você se levantou de manhã com uma sensação de total transparência. Não há resistência em seu organismo para o mundo externo. Você simplesmente flutua por ele. Você faz parte dele. Ele faz parte de você. E da mesma forma, por exemplo, quando você vê bem, você não está ciente de seus olhos, mas se há algo errado com seus olhos e você vê manchas na frente de você, então você estava olhando para seus olhos e eles estão atrapalhando o seu próprio caminho. Então o taoísta diz que quando as roupas servem bem, você não está ciente delas. Quando o seu cinto ou cinto serve adequadamente, você não está ciente disso. Bons sapatos, você está inconsciente deles, e assim, da mesma forma, a forma perfeita do homem não está ciente de si mesma porque não atrapalha a si mesma. Ela está nesse sentido, completamente transparente. Agora, você estava pensando que estou tentando vender a você um projeto de lei de mercadorias que vou te ensinar alguma técnica para que você possa se sentir perfeitamente transparente e que este é o jeito certo de se sentir. É assim que você deve se sentir. Agora não é tão simples assim. É o seguinte, para começar,
Se você realmente se sentir sozinho e se sentir um pouco vulnerável de uma maneira bastante natural, você tem uma pele macia e um coração fraco e tem, sabe, todos esses males aos quais o corpo humano é herdeiro acontecendo dentro de você. Então vamos começar com isso. Vamos começar com a maneira pela qual, de fato, constituímos uma espécie de obstáculo no meio das coisas e esse fato nos machuca um pouco. E através do ferimento um pouco nós sabemos que estamos aqui. Veja, as pessoas muitas vezes recorrem a medidas extremas para saber que estão aqui. Estive no México há 2 anos. Tentei descobrir o que realmente estava por trás de todo o sangue e a carnificina no catolicismo mexicano. Por que eles amam essas imagens de Cristo que são vendidas nas lojinhas onde ele está verde e seu rosto está contorcido de horror e sangue jorrando e uma coroa de espinhos e todas essas coisas? E então em Guadalupe essas meninas ajoelhadas andando por uma milha até o altar com essa coisa. O que é tudo isso? Porque a resposta é bastante simples. Se você se machuca, você sabe que está aqui. Isso faz parte de todo o significado de penitências e todos os tipos de provações pelas quais as pessoas passam e todos os tipos de aventuras. Todo tipo de variedade de diferenciação é o caminho pelo qual a unidade é descoberta e o fato de que homens e mulheres, por exemplo, como um tipo primordial de diferença, nunca podem realmente se entender. É tremendamente emocionante porque essa é uma maneira pela qual algo acontece. Se faz diferença, então está lá. Se não faz diferença, não importa. E o que não importa não existe porque não tem importância. Então, não importa como ou onde você perceba uma diferença, a diferença tem 2 lados. O que é e o que não é. E esses 2 lados, uma vez que você não pode ter um lado sem o outro, eles são realmente um porque eles vão juntos inseparavelmente. Então, quando você tem esse sentido extremo de sua própria existência como um fato bastante doloroso no meio de tudo mais, o sentimento de tudo mais e o sentimento de você são 2 polos de um e do mesmo processo, de modo que o verdadeiro você é o que está entre esses polos e inclui ambos. Agora, este é o princípio fundamental de todo o modo pelo qual o pensamento chinês antigo desenvolveu a filosofia do Yang. O universo é a interação da diferença e a diferença primordial é entre cima e baixo, atrás e na frente. Preto e branco, é e não é, masculino e feminino, positivo e negativo. Então a palavra Yang em chinês significa o lado sul de uma montanha, que é o lado ensolarado. A palavra Yin refere-se ao lado norte da montanha, que é o lado sombreado. Você já viu uma montanha de lado sul, mas sem lado norte ou nela também pode jovem se referir à margem norte de um rio que recebe o sol e Yin para a margem sul do rio que recebe a sombra. E assim você vai se lembrar deste grande símbolo e metade, claro, é escura. Como se fossem 2 peixes interligados e estão perseguindo um ao outro. Assim como se eu quisesse ver a parte de trás da minha cabeça, eu poderia dar voltas e voltas e eu poderia perseguir. Mas eu nunca consigo pegar. Mas é isso que faz tudo funcionar. É dito nos Sutras de Vedanta que o Senhor, o Supremo, o Noé de todas as coisas, que é o Noé em todos nós, não se conhece da mesma forma que o fogo não queima a si mesmo quando uma faca não se corta a si mesma. Então nada para Deus, mesmo você, seria mais misterioso do que Deus. É por isso que tem que haver Yang e Yin. Yang é brilhante e entende tudo. Yin é escuro e da nada se será entendida. Então seu lado jovem é a sua atenção consciente, todas as coisas brilhantes que você sabe e todas as informações que você tem e todo o know-how e que você sabe o que fazer, e seu lado Yin é o outro lado do Yang, que permite ao Yang funcionar porque você não sabe porque o lado Yang de você funciona. É o lado consciente, brilhante e inteligente de você. Tudo depende de algo que você não entende de jeito nenhum. Porque se não o fizesse, não estaria lá. É como se você não estivesse aqui a menos que houvesse algo mais. Agora, portanto, por um pequeno prolongamento da imaginação, você pode muito bem ver que se todos esses ossos e sutilezas dentro de você sentem algo diferente do seu ego consciente, mas ainda assim são um com ele, o mesmo argumento se aplicará a todas as outras coisas que estão acontecendo ao seu redor. O sol brilhando, as estrelas cintilando, o vento soprando e o grande oceano batendo incansavelmente contra esses penhascos. Isso é você também.
Você não o controla, é claro. Por que tem que haver algo sobre você que você não controla? Ou você não seria você? Eu vejo isso ou tudo isso é uma lição de relatividade elementar. Não esquece de se inscrever no canal e ative o sininho.